Existem dois mundos que estão operando dentro de você nesse exato momento. Um mundo, né, que é o que a gente está mais familiarizado, que é o nosso mundo consciente, que consiste em tudo basicamente aquilo que você está consciente nesse exato momento. Então você está escutando o som da minha voz, agora você está consciente de um pensamento, enfim. E tem um mundo que a gente tende a ignorar totalmente, que a gente parece que nem sabe que existe, que representa a maior parte de quem nós somos, que é o nosso subconsciente. E é na nossa mente subconsciente que nós guardamos, que nós internalizamos, que nós jogamos para lá, né, todas as nossas crenças e programações que nós aprendemos, né, a respeito do mundo, sobre como o mundo funciona, sobre quem nós somos, sobre como as outras pessoas são, sobre tudo. É para lá, né, que é lá que residem as nossas crenças, basicamente. Todas essas programações e essas crenças, elas começam a se instalar em nós como se fossem programas de computador, né, desde a nossa infância, por mensagens que a gente escuta dos nossos pais, da sociedade, enfim. Então, só para ilustrar isso que eu estou falando aqui, vamos supor que você era uma criança, né? Quando a gente é criança, a gente é totalmente inocente, muito programável. A gente é como se fosse um computador em branco, sem nenhum programa instalado. E a gente começa a receber aquelas mensagens do mundo. Então, vamos supor que o seu pai fala que você não vai ser ninguém na vida, menino. Você não presta, sabe? Pelo fato do seu pai ele ser uma figura de autoridade e você ser totalmente dependente dele para viver, você simplesmente aceita aquilo como verdade. Você ainda não tem aquela capacidade de questionar, sabe? Uma suposição que chega até você. Isso só se desenvolve mais tarde. Então, a partir daquele momento, essa crença de que eu não vou ser ninguém na vida, eu não sou bom o suficiente, ela fica lá instalada, gravada em você, né, justamente na sua mente subconsciente. E lá, que nem eu disse, é esse local onde nós vamos guardando todas essas suposições, todas essas afirmações, todas essas certezas que nós temos sobre o mundo. E uma coisa que a gente quase nunca faz enquanto adulto é começar a questionar e investigar quais foram as suposições que eu acreditei, quais foram as mensagens, sabe, as ilusões que eu acreditei. Começar realmente a querer investigar, sabe, as suas crenças. E aí que está o grande segredo para a transformação. Enquanto a gente não começar a questionar e duvidar, né, dessas certezas que nós temos sobre a vida, sobre nós mesmos, sobre essas formas de ver, sabe, essas percepções que nós temos, essas suposições que nós temos, né, que nós fomos adquirindo ao longo da vida, nenhuma transformação vai ser possível. Pois enquanto a gente não questionar uma crença, ela vai continuar operando e continuará nos influenciando. Então, uma vez que uma crença, uma suposição, ela foi lá e adentrou a nossa mente subconsciente, ela continuará lá operando até ela ser substituída por uma nova. Até que a gente faça esse exercício de questionar, sabe, e começar a duvidar do que a gente, dessas formas que a gente tem de ver do mundo, né? Essas certezas que nós temos. Então, existem muitas verdades que nós simplesmente aceitamos dos outros, que nem pensamos em questionar, porque nós acreditamos, né, que olha, a sociedade ela sabe de tudo, mano, é isso que falam, isso que é transmitido na mídia é verdade, isso que um professor me falou é verdade, porque ele tem autoridade, sabe, sabe de tudo, isso que esse especialista falou é a verdade, sabe? Então são muitas programações que não necessariamente são verdades, mano, que a gente simplesmente acredita e isso se infiltra no subconsciente, continua nos governando a nossa vida inteira, até que a gente tenha a disposição de investigar, né, e de duvidar do nosso sistema de crenças. O que não é uma coisa nada confortável de se fazer, porque basicamente isso é o fim do seu ego, né? Que é composto por essas certezas que você tem, essas convicções. E que quando você começa a duvidar do seu sistema de pensamentos, isso é uma ameaça de morte, basicamente, sabe? É como se você estivesse morrendo, de fato. E por isso que a gente não quer fazer isso. Eu lembro que tem uma frase do David Hawkins que ele fala no livro Poder versus Força, né? Que muitas das pessoas elas estão dispostas a morrer do que a começar a questionar o seu sistema de crença. Ou seja, né, a gente prefere morrer do que realmente fazer esse exercício de questionamento e realmente admitir que a gente está errado, sabe? De admitir que eu estou vendo o mundo de uma forma equivocada, que isso que a minha vida inteira eu acreditei que era verdadeiro, na verdade é uma puta ilusão, sabe? Porque isso é uma coisa muito desconfortável de fazer. É realmente admitir que você viveu em um mundo de ilusões a sua vida inteira, governado por mentiras e ilusões. Então, existem muitas verdades que nós aceitamos dos outros e que nem pensamos em questionar, pois já fazem parte das nossas programações. E olha que incrível, né? E adivinha, né? Se você não questiona essas verdades, as suposições que você tem, as suas crenças, e nem tenta substituí-la por outras, elas continuarão lá. Elas continuarão lá te governando, te influenciando. Então é um exercício muito legal porque você pode fazer
para você começar a investigar, né, certas suposições negativas e crenças que você tem operando lá na sua mente subconsciente. E esse exercício é justamente o título desse vídeo, né? São perguntas que você faz para a sua sombra. Sombra é um outro nome para o seu subconsciente. Por que sombra, né? Porque é essa parte da nossa mente que a gente não está consciente, que está lá na escuridão. A nossa mente consciente é sinônimo de luz, sabe? Porque a gente está consciente. A gente consegue ver. E a nossa mente subconsciente é tudo aquilo que está operando por baixo da nossa percepção consciente, que está acontecendo sem a gente ter consciência, sabe? E isso inclui, que nem eu disse, as nossas crenças, certas emoções suprimidas de eventos traumáticos, sabe? Que foi dolorosos demais para a nossa mente consciente suportar, então a gente simplesmente empurrou para baixo e aquelas emoções continuam presas lá na nossa mente subconsciente. Inclusive, esse foi o tema do meu vídeo passado, em que eu falo mais profundamente sobre a importância, né, da gente realizar esse trabalho de introspecção, de você realmente mergulhar no seu subconsciente para investigar quais tendências negativas estão lá, sabe, me contaminando, me poluindo, bloqueando meu potencial. E que na verdade todo o processo, né, do caminho espiritual trata-se de você fazer, né, do inconsciente, do subconsciente consciente, para você começar a ganhar mais consciência de certos aspectos seus que você nem sabia que estavam lá, sabe? Que estavam escondidos, que não foram trazidos à luz da sua consciência. E é justamente sobre como realizar, né, esse procedimento, um exercício bem legal, né, de como fazer isso, que eu quero mostrar aqui, que são algumas perguntas que você faz, uma série de perguntas, perguntas bem assim dolorosas, meio incômodas da gente se realizar, mas que elas servem assim para a gente começar a investigar, sabe, quais foram aquelas crenças negativas que ainda estão operando em mim, quais são aquelas emoções que eu suprimi. Então são meio que sondas, é como se a gente tivesse, ao realizar essas perguntas, né, a gente está mandando uma sonda lá embaixo para o nosso subconsciente para ver a resposta que ele dá, sabe, para essa pergunta. Então são algumas perguntas assim do tipo, por que eu não mereço sucesso? Então eu separei aqui, como você está vendo na imagem, né, algumas perguntas muito importantes para você se realizar em algum momento para si mesmo. Principalmente nos seus períodos de meditação, sabe? Você introduzir essa pergunta em silêncio, faz essa pergunta para a sua sombra, como se estivesse realmente querendo conhecê-la, saber melhor, sabe, sobre quem ela é, realmente conhecer esse eu suprimido seu. E por isso é importante se atentar a isso, sabe? Porque você está realizando essa pergunta para uma parte sua que você nem conhece, mas que talvez ela esteja operando e você nem conheça. Por isso pode soar um pouco estranho, né, você se perguntar por que eu não mereço sucesso, porque conscientemente a gente sabe que a gente... conscientemente eu mereço sucesso. Como assim eu não mereço sucesso? É claro que conscientemente eu penso que eu mereço sucesso, mas aí que tá, pode ter uma parte sua que você não tem conhecimento, que tá lá na sua mente subconsciente, que acredita ainda que você não merece sucesso. Pode ser alguma culpa que você esteja carregando ainda do seu passado, uma coisa que você não se perdoou e por isso você acredita que você não merece, sabe, o sucesso, a felicidade, enfim. Pode ser algum trauma que você vivenciou. Então, é para essa parte sua que você está dirigindo essas perguntas. Você está perguntando para essa parte suprimida e negada sua, que você ainda não consegue ver, sabe? E deixando que a sua própria mente subconsciente ofereça a resposta para você. Mas como assim, né? Como funcionaria isso na prática? Então, muito silenciosamente, sabe, em silêncio, em um período de introspecção, você vai se realizar essas perguntas difíceis, que a gente quase evita a todo custo se perguntar, sabe? Porque a gente não quer reconhecer essas tendências negativas que podem estar operando na gente. Então, você vai estar lá em silêncio e você se faz a pergunta com curiosidade, querendo saber realmente. Existe alguma parte minha que acredita que eu não mereço o sucesso? Ou existe alguma parte minha que eu ainda não perdoo do meu passado? Uma outra pergunta que eu acho sensacional para sua sombra, né, para você fazer, é a seguinte: o que eu estou escondendo das outras pessoas? O que eu não quero que as pessoas saibam sobre mim ou vejam sobre mim? Por quê, né? Porque a nossa sombra é justamente composta por essas coisas que a gente não quer revelar aos outros, né? Aquelas partes mais negativas, mais mesquinhas nossas, sabe? Então você começa a perceber que tem muita secretividade, muitas coisas que você mantém, que você tem vergonha sobre si mesmo, que você está escondendo dos outros, que você não quer que os outros saibam sobre você. E que nem eu já disse em alguns vídeos aqui, a consciência é a chave para a transformação. É muito importante que você comece a trazer consciência para quais são essas coisas que estão gerando essa sombra, né? Que estão
gerando esse padrão de secretividade, de você se sentir não merecedor do sucesso, não gostar de si mesmo. Então, por isso, é para isso que servem essas perguntas. Elas servem para você começar a identificar quais são essas coisas, esses fatores que estão alimentando esse eu sombrio. Quais são essas coisas que se encontram escondidas no meu subconsciente que estão gerando esses sentimentos assim de esses padrões de pensamentos que eu não me considero capaz, que eu não mereço sucesso, enfim. O que está escondido lá, sabe? É para isso que você faz essas perguntas, para descobrir quais são essas coisas. Então é muito simples, é só você querer saber realmente, querer conhecer esse seu lado sombrio. E você, como faz isso, né? Você pergunta para ele, faz essas perguntas desconfortáveis. Por que eu não sou bom o suficiente? E você, não busca a resposta tão desesperadamente, caça a resposta, por meio do seu pensamento lógico racional. Você se faz essa pergunta, permanece em silêncio. Fica com a pergunta. Se repita ela mais algumas vezes para você. Por que eu não mereço sucesso? E deixe a sua própria mente subconsciente oferecer resposta. Muitas das vezes você vai vir uma surpresa para você, vai vir alguma memória suprimida, alguma coisa que você nem fazia ideia, sabe, que tá ligado, né, esse sentimento de você não se considerar bom o suficiente, de você não se considerar, né, merecedor do sucesso. Então, tudo isso são coisas que estavam escondidas e que pela primeira vez agora, após você realizar essas perguntas, elas vieram para cima e você ganhou conhecimento dessas coisas que estavam te influenciando negativamente. E agora que você tomou consciência, você não precisa mais acreditar em tais coisas. Elas são apenas uma programação passada que você adquiriu, sabe? Você pode escolher ver essa mesma situação de uma nova forma. Mas primeiro você tem que ganhar consciência, né, de como você está percebendo as coisas de uma forma equivocada. Então eu espero que essa explicação que eu acabei de dar aqui tenha feito sentido. O importante é você realmente querer conhecer o seu lado sombrio e se realizando nessas perguntas desconfortáveis e ver o que surge, o que sua mente subconsciente oferece a você. Você vai ficar surpreso com o tanto de autoconhecimento que você vai ganhar sobre si mesmo quando você faz isso. Realmente ter essa curiosidade e essa disposição de querer conhecer o seu lado sombrio. E isso é uma coisa totalmente transformadora, sabe? É assim que você vai mudando as suas crenças, suas programações, realmente querendo investigar e cavar fundo nesse porão que a gente quase nunca toca, nunca quer conhecer. Então, eu vou deixar aqui na tela mais uma vez, né, essa lista de perguntas que eu recomendo fortemente. Fica com cada pergunta por algum tempo, vai com calma, não apressa o processo, volta mais de algum dia, né, na mesma pergunta. E fique com ela, vai vendo, persista, sabe? Vai querendo conhecer. E em algum momento vai vir a resposta que você está procurando. Vai vir a resposta que vai te mostrar, né, da onde que está vindo toda essa negatividade. O subconsciente vai mostrar isso para você. Basta você acreditar, confiar e querer conhecer a sua sombra, sabe? É esse o processo. Então dá uma olhada em todas essas perguntas que estão aqui na tela. Testa todas, sabe? Depois me conta como que foi a sua descoberta, né? Aplicando esse exercício que eu falei. Então espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, não deixe de dar um like, não deixe de compartilhar esse vídeo com alguma pessoa que possa se beneficiar também. Se inscrever aqui no canal se você não é inscrito ainda. E nos vemos no próximo vídeo, fechou? Tamo junto e até a próxima.